com... Podemos. Olá, você está na página do Crivella Advogados no Facebook, eu sou Erickson Crivella e nós estamos agora no 4º episódio do Crivella Convida. Nós temos hoje aqui conosco Sebastião Neto, que é militante sindical histórico, foi militante operário na base dos metalúrgicos de São Paulo de 1970 até 1988. 90 e pouco. 91, 92, né? Foi dirigente da CUT entre 1900 qual o período que você foi? 88 a 2000. 88 a 2000. Foi muitos anos, né? 4 mandatos, né? E dirige o Instituto IEP, que é o Instituto de Pesquisa e Difusão de Informações, e teve um papel fundamental no capítulo dos trabalhadores na Comissão da Verdade, e ele vai contar isso mais detalhadamente para nós, de investigação da ação da ditadura, dos órgãos de repressão, sobretudo das empresas, que é o foco hoje do nosso tema, ditadura e empresas. Ele vai contar um pouco a história para a gente desse processo todo político e, ao fim, também o trabalho da Comissão da Verdade. Bom, Neto, fique à vontade. Bom, como introdução, quando eu vim para cá, eu fiquei preocupado, porque dá a impressão que a gente está vivendo de uma maneira diferente do que houve no regime militar. Para vocês terem ideia, eu fui metalúrgico desde 70, aqui na Moca, e comecei ali, fiquei um ano numa fábrica lá, que até atrasava pagamento direto, a Bussing Stahl, aços Bussing, né, que fazia transmissão aí. Mas é interessante que hoje você está ouvindo falar aqui, não tem mais praticamente direitos trabalhistas, você não tem uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista. E o que a gente entrou no mercado de trabalho, entrou no mercado de trabalho antes, né? A gente viveu uma vida meio CLT, vamos dizer assim, não é? E o duro durante a ditadura, era o desrespeito aos direitos. As empresas respeitavam os direitos. Hora extra, seja qualquer coisa, demissão imotivada, tudo bem. Mas você tinha uma base legal, né, para, entre aspas, recorrer. Hoje a gente está vendo isso ser simplesmente retirado. Se é uma ditadura, eu não tenho, na minha função política aqui, analisar isso, mas uma situação muito preocupante, porque junto com isso, essa destruição de direitos, tem um problema de sempre homenagear a ditadura, sempre achar que a ditadura foi boa, o herói do presidente é o Coronel Ustra, que é um torturador notório, não é? Então acho que é importante a gente conversar um pouco a quem interessou a ditadura, durou tantos anos, e a nossa luta, que é para as empresas que tiveram cooperação ativa com a ditadura. Quando eu falo cooperação ativa com a ditadura, é até aquelas que, inclusive, financiaram a tortura. Né? Tem escalas intermediárias aí. Então, eu quero falar um pouco para vocês dessa incursão nossa. Nós conseguimos um dos livros nossos, Investigação Operária. Esse livro, o subtítulo dele é Empresários, Militares e Pelegos contra os Trabalhadores. Nós tínhamos desconfianças que havia uma parte do sindicalismo, na época da ditadura militar, que colaborava com a repressão. E aqui tem os documentos. Então, os vereadores de São Paulo, por exemplo, que é a categoria que eu trabalhei praticamente toda a minha vida, adulta, você tem cartas do Malvese, que é um dirigente sindical conhecido, Zé Maria Vicentino, vice-presidente do sindicato, ao DOPS, agradecendo resolver greves. Né? Como nós tínhamos essa certa expertise, na Comissão Nacional da Verdade, nos chamaram para tentar juntar as entidades sindicais para constituir o GT dos trabalhadores na Comissão Nacional da Verdade. Isso foi no início de 2013, nós tínhamos um prazo de 8, 9 meses para fazer o trabalho. Posteriormente, tudo foi prorrogado até o fim de 2014. Qual foi a estratégia? A estratégia foi, cada central tinha uma participação igual às outras. Então, as 10 centrais sindicais brasileiras, todas as 10 centrais sindicais,
participaram do chamado GT da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade. Reunia-se quinzenalmente no escritório da Presidência da República na Paulista, e também as conclusões da Comissão da Verdade foram assinadas em conjunto por todas as centrais. E mais que isso, como nós temos uma investigação sobre muitas empresas no Brasil, mas aqui em São Paulo nós escolhemos uma grande empresa por uma região industrial, então Vale do Paraíba, a Embraer, na Baixada Santista, a Companhia Docas, podia ser a Cosiva, podia ser a Ródia, podia ser a Dow. Aqui em São Paulo, a Lippert é uma fábrica que de 86 a 89 tem 12 mortes dentro da fábrica, não foram mortes políticas, uma fábrica que tem esse nível de mortes por acidente de trabalho e não tem nenhuma investigação e ninguém, uma rota faz agora, as pessoas não morrem na viatura policial, as pessoas morrem a caminho, morrem no hospital. E em um desses casos as pessoas morreram dentro da fábrica, são 12 mortos, né? Então tem que investigar, tinha umas relações com a polícia e coisa desse tipo. E a Volkswagen no ABC. E quando termina o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, a gente ficou com um problema, porque havia tanta documentação sobre a Volkswagen, mas tanta documentação, que nós, para continuarmos, que era o trabalho de reparação, porque o GT trabalhou com verdade, memória, justiça e reparação. A Comissão Nacional da Verdade não podia trabalhar o tema da reparação, não tinha autoridade legal para isso. Ela podia fazer a parte da verdade e da memória. As tarefas de justiça e reparação deveriam legislativa, legislação complementar, iniciativas do governo. Então, como ninguém tomou iniciativa, as centrais sindicais decidiram se manter juntas ainda e nós entramos com um processo contra a Volkswagen. Em resumo, isso foi em setembro de 2015, havia um excesso de documentação, nós fomos ao Ministério Público Federal, fomos muito bem acolhidos pelo doutor Pedro Machado, na época, a doutora Débora Duprá, que é a coordenadora nacional de direitos difusos, acolheu. Esse inquérito já está concluído, o Ministério Público Federal, junto com o estadual, através do doutor Eduardo Valério, e o Ministério Público do Trabalho de São Bernardo, tem um consenso da culpabilidade da Volkswagen, o inquérito está encerrado, e agora a negociação. É possível que haja um acordo ou não, ou senão vai ter uma judicialização do caso. Esse, em resumo, a história nossa. Paralelo a isso, nós, no caso das outras empresas, fizemos um trabalho específico por outro companheiro chamado Antônio Neto e Adriana Fernandes, sobre a Companhia Docas. A Companhia Docas, ela mandava em Santos e na Baixada. Por exemplo, quando os militares vão intervir na Baixada, de navio Raul Soares, as dependências da Companhia Docas eram o QG das Forças Armadas. E nós achamos na documentação do Ministério do Trabalho, nem foi no SNI, no DOPS, um caso de tortura dentro da Companhia Docas. Isso, achamos, por exemplo, um documento muito interessante nos arquivos da Companhia Docas, em que em 65, deve ver com você, em 65, a Casa Civil manda revogar uma coisa de 4 linhas, o acordo trabalhista 63, e voltar à antiga escala de trabalho no Porto, pra você ter ideia. Depois, trabalhando a documentação das atas da diretoria da Companhia Docas, você encontra lá uma resolução uma ata de diretoria dizendo que isso permitiu, eles usam a palavra incremento, um incremento de 33%, vamos dizer, dos lucros, não fala a palavra lucro, mas melhorou a nossa situação em 33%. Aí você vê como que uma ditadura pode beneficiar diretamente uma empresa, né? Então, por exemplo, a própria Cubatão, né, foi considerado o lugar mais poluído do mundo. Começaram a ser nenéns, né, bebezinho, anencefálico, sem cérebro, que tem a ver com o pó da China, não é? Isso é uma coisa tão grave que a equipe decidiu fechar a fábrica da Ródia. Fecharam a fábrica. Tem a Associação dos Vitimados da Ródia na Baixada. Fecharam a fábrica. A equipe que foi fazer o rescaldo do material também foi contaminada. Quer dizer, o desprezo que as pessoas, trabalhadores, foram tratadas e ninguém foi punido até hoje. Então, se você for
procurar nessas grandes empresas, né, o mais difícil é achar quem não tem culpa. Esse cartaz aqui é uma campanha nacional lançada com as diversas instâncias do Ministério Público, com o apoio do então secretário de Direitos Humanos de São Paulo, que é atual vereador Eduardo Suplicy, né, fez a cerimônia de lançamento. E no rodapé aqui está escrito que essas empresas aqui, parece um cartaz de propaganda de empresa, não é. São algumas das empresas que deveriam prestar conta por sua cooperação ativa com a ditadura. E você tem empresas bastante conhecidas aqui. Tem essa campanha nacional. Se nós formos ao Ceará, provavelmente vai estar o Grupo Edson Queiroz. Se nós formos ao Sul, provavelmente o Grupo Gerdau. Se nós formos a Santa Catarina, provavelmente os Forhausen, a Tigre, que o Exército funcionava lá dentro. Se formos ao Rio, vai estar a Companhia Cirúrgica Nacional, que o 4º RI também funcionava dentro das instalações da empresa, o coronel responsável andava por dentro da fábrica. Quer dizer, nos faltam pernas para investigar tudo isso, mas fizemos a denúncia. Olha, isso foi 2015, até agora ninguém reclamou. Ninguém disse que nós estávamos irregulares, ninguém disse que nós estávamos falsificando, ninguém abriu um processo contra nós. Nós e as centrais sindicais que lançaram essa campanha com apoio de um grande arco de juristas e tal. A representação contra a Volkswagen é assinada pelas 10 centrais sindicais. Quem veio aqui já bem doente para fazer o discurso diante do Ministério Público foi o Modesto Silveira. Vocês têm que lembrar que o Modesto fez a lei que perdeu por 5 votos do governo Figueiredo da anistia, com toda a pressão do governo Figueiredo, eles ganharam só por 5 votos, não é, naquele parlamento existente em 79. E vários juristas, a doutora Rosa Cardoso, os presidentes de comissões da verdade, né, assinaram tudo isso junto, e muitos sindicatos. Então, esse é o começo da introdução, depois de falar mais algumas coisas, as perguntas específicas aí. Digamos, essa intervenção das empresas começa ainda antes do golpe, né? Eu queria que você falasse um pouco desse processo de preparação, de que forma o golpe foi pensado também para, retirar a pressão dos trabalhadores, dos sindicatos, portanto, deixar a possibilidade das empresas aumentarem a sua lucratividade, seja por descumprimento da legislação trabalhista, ou seja por submeter os trabalhadores a condições de trabalho. Mas isso começou a ser preparado antes ainda de 64. Né? Aqui na Fiesp, que é uma caixa preta também, tinha uma coisa chamada Grupo Permanente de Mobilização Industrial. Teoricamente, seria para ver as condições da indústria. Na verdade, eles reequiparam o 2º Exército, porque o 3º Exército não era de confiança, era o Machado Lopes, seria da confiança do Jango. Então, o 2º Exército foi reequipado pelos industriais paulistas. Antes ainda de 64? Foi reequipado, através de uma coisa chamada Grupo Permanente de Mobilização Industrial. Tem documentos da Fiesp dizendo isso. Da Fiesp dizendo isso, que nós pesquisamos. Tá? E foram criadas 2 instituições nacionais, que está num livro muito importante, é o livro mais importante para a gente entender a ditadura, é 64, A Conquista do Estado, do René Armand Dreyfus, que é um belga uruguaio, na verdade uruguaio, que morreu em 2003 de um câncer na cabeça. O Dreyfus escreveu um livro, as pessoas nem valorizaram muito, quando foram revisitar a ditadura, viram que estava tudo ali. Ele faz 3 trabalhos muito importantes. Primeiro, ele faz a história do IPES, o segundo do IBAD. O que é o IBAD? O Instituto Brasileiro de Ação Democrática é o que vai fazer as eleições de 61 e 62. Eles elegem maioria no parlamento. É criada uma comissão para ver a corrupção nas eleições, dirigida pelo Rubens Paiva. Eu atribuo o assassinato do Rubens Paiva a isso, não a ligação com o PCBR, que levou cartas e tal. Isso não é grave. Ele é uma pessoa, vamos dizer, de vida burguesa, vamos dizer assim, né? Empresário, né? Empresário, engenheiro, uma pessoa... Mas de esquerda, um homem de esquerda, do PTB da época, não um outro PTB da época, não. Mas ele foi o que botou o dedo na ferida na corrupção das eleições, que chama CPI do IBAD. O outro instituto que é ligado ao IBAD é o IPES, Instituto de Pesquisas Sociais, que é IPES, na verdade, a gente fala IPES. Esses 2 órgãos, eles tinham cotização regular de todas as grandes empresas. Quem você pensar está nisso.
É difícil dizer quem não estava. Quem não estava, né? Até falar o Autonomia de Moraes não estava, mas a Votorantim estava. A empresa Votorantim estava, né? Tem atas e tal. E a terceira coisa é que o IPES fez uma coisa muito interessante como propaganda política, que só faz os filmes do IPES. Tem um livrinho da Denise Assis, foi da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que é uma jornalista maravilhosa. Ela foi entrevistar o Dreyfus e ficou sem graça, porque não tinha mais o que dizer. Era tão completo o trabalho dele. Falou, não, você pode pesquisar os filmes. Os filmes são a melhor produção técnica do cinema brasileiro da época. Editado em Paris, sonorização em Nova York. E são filmes que falam para o povo pobre, para as lavadeiras, para os moradores do morro, dizendo como era ruim o comunismo. Como era ruim o comunismo. Então aquela mobilização social que teve antes do golpe, em que você via a dona de casa com as panelas e suas empregadas, não é isso? Não foi por acaso. Houve uma coisa muito bem feita, com muito dinheiro. Então, isso é a preparação do golpe. Então, o que nós dissemos é que foi um golpe, um regime empresarial militar. Os militares foram, entre aspas, apenas os cães de guarda da coisa. Foram os cães raivosos, né? Foi uma coisa dirigida pelo... Depois, toda a legislação antigreve, 4.330, liquidar a estabilidade que ainda existia, mal ou bem existia a estabilidade para quem tinha mais de 10 anos de casa. O aumento exponencial das jornadas de trabalho. Eu me lembro, eu trabalhei pouco tempo na Ford, eu entrava na época do lançamento do Maverick, eu entrava das 7 às 9 de segunda a sexta, 7 às 9 de segunda a sexta, das 7 às 6 no sábado e das 7 às 4 no domingo. Com 3 meses eu falei pro chefe, eu quero ser mandado embora. Eu não podia namorar, não podia estudar, não podia militar. Eu falei, não, o emprego é muito bom, mas eu quero ir embora. Chuchu, quer que eu quebre uma fresa aí? Eu quebro uma fresadora. Ele, não bagunça não. Você trabalha direito, não posso te mandar embora. Sei lá. O que o senhor quer que eu faça pra você mandar? Não, eu vou te mandar, calma. Aí mandou embora. Eu não conseguia, porque eu queria militar, queria namorar, queria estudar. E queria ter vida como qualquer ser humano. Mas é interessante porque aquela classe operária que estava chegando de imigrantes, eles não tinham muita consciência política, então era muito dinheiro no bolso. As horas extras davam um dinheirão assim, muito mais que seu salário. Mas pouco a pouco foi dando o quê? O Brasil ser campeão mundial de assistência de trabalho, tem uma condenação no OIT por ser campeão mundial de assistência de trabalho. Você tem uma série de consequências. E à medida que o milagre vai se esgotando, né, aí vão criar outros problemas que vão depois permitir o surgimento do movimento operário no final dos anos 70. Mas nós chamamos esse período, que na época chamava milagre econômico, que no Brasil, isso é orientação da doutora Rosa Cardoso, né, que coordenou a Comissão da Verdade um período e dirigiu o GT dos Trabalhadores, e tem um texto teórico do historiador Murilo Leal, que é da Unifesp, que ele chama de novo regime fabril. Então o Brasil teve um novo regime fabril. Tudo era voltado para a produção. O Brasil era vendido no exterior com o país que podia vir para cá, que não tinha problema com poluição. Havia a garantia que não haveria greves, né? Aquilo que hoje se chama garantias jurídicas, não é isso? Tem que ter garantias, né? Qual a estabilidade, o que a gente vai investir como, né? Então, talvez seja o modelo que o Guedes quer, né? Porque está falando em ato 5 agora, é isso, ele quer um regime que dê garantias jurídicas para o investimento do Brasil. Você acha, né, durante a Comissão da Verdade, se estabeleceu alguma conexão entre esses institutos mantidos pelos empresários aí no início dos anos 60, com depois com a constituição da Operação Bandeirantes, que vai trabalhar diretamente com o aparelho primeiro, o DOI-CODE? O primeiro fichário, está no livro do Gaspar, o primeiro fichário do SNI é um fichário organizado pelo IPES. O Hélio Gaspar? Conta no livro dele, porque tem acesso aos documentos do Bruxo, lá do Golbery, do Heitor de Aquino e tal, né? O primeiro fichário do SNI organizado é o fichário organizado pelo IPES. Um desses dois institutos, o IPES e o IBAD. Ou seja, as empresas já mapeavam militantes, tem um mapinha, o Américo é um dirigente da Conlutas, Américo Astuto, um advogado, que é um grande pesquisador de empresas também,
ele descobriu um mapa, talvez seja isso que você fala do Humphrey, ele descobriu um mapa em que estavam as pessoas dentro da fábrica, no caso da fábrica ser ocupada, aonde que as forças militares tinham que entrar e ocupar, né? Da Volkswagen. Então, assim, nós temos aqui, esse próprio jornal aqui da Volks, né, um caso interessantíssimo, foi localizado no DOPS, no Arquivo Público do Estado de São Paulo. São 470 nomes. Dos 470, quase 50 aqui é a página da Volkswagen. O que é interessante nessa lista aqui? Porque nessa lista aqui é o nome da pessoa. Aqui o endereço residencial. Quem tem o endereço residencial do operário é a empresa. Mas mais que isso, quem tem o número da chapinha, a chapinha de trabalho, e a função dele é a empresa. Vocês imaginam que 25 empresas fazem uma lista comum. Essa lista tem mais de 25 empresas participando em São Bernardo. Quiser haver uma conexão estreita e depois, na Volkswagen, no caso Volkswagen, para citar um dos casos, de 69 a 91, a segurança foi dirigida pelo coronel Ademar Rude. Já foi muito homenageado aí, em várias cidades, era o título de cidadão para ele e tal. Da Volkswagen. Da Volkswagen, chefe da segurança lá. Ele foi secretário de segurança no Rio de Janeiro em 64, foi chefe de gabinete da Justiça em 64, e em 69 vai para a Volkswagen. As diversas prisões feitas dentro da Volkswagen foram feitas com a presença dele armado. O Lúcio Pelentani, que morreu recentemente agora, que é o principal testemunha, junto com o Henrique Plagg, que estavam vivos, né? Morreram os dois agora. Um morreu dia 19 de junho e o outro morreu 6 de março. Né? Infelizmente, o Henrique morreu 6 de março de 2018 e o 19 de junho agora desse ano. Estavam vivos ainda para testemunhar. Os dois contam a mesma história. Eles foram presos no local, no posto de trabalho. O Lúcio trabalhando na manutenção de um estampo, na ala 4, e o Henrique Plagg na sala de medição que ele dirigia na Volkswagen, chefe do setor de meteorologia. O Lúcio ficou 47 dias desaparecido. Então, passado um mês, a esposa dele, a mulher muito inteligente, ela foi lá pedir a declaração de óbito dele. Falou, olha, o marido entrou para trabalhar, os colegas viram ele marcando o cartão, viram ele dentro da sessão, ela sabia toda a história. Ele não voltou para casa, ele não saiu da fábrica, ele não deu baixa no cartão. Como é que faz? Porque também a empresa fez a coisa mal feita, vamos dizer assim. Não sumiu com o cartão do cara da chapeira, os colegas viram, testemunharam. Não é isso? Não, ele trabalhou comigo, até a hora estava aqui dentro, não sei o quê. E aí, finalmente, 46 dias, dizem para ela, não, a senhora vai entrar ao lugar, Lago General Osório, vai lá e pergunta, né? Ela foi com a criança, e eles foram os dias que foi mais torturado, foi o dia seguinte, que ela descobriu que não tinha mais como esconder ele. O Volkswagen tinha ligado para o DOPS. Do Henrique Plagg é pior, porque ele ficou 4 meses desaparecido. 4 meses que a família não localizava ele. E nesse período, as pessoas que eram presas dentro da Volkswagen foram pelo menos 11, só não lembro direito, 11 ou 12 incursões, que as pessoas eram presas no seu posto de trabalho, as pessoas iam lá ser acariadas com eles, entendeu? Então foram sessões muito contínuas de tortura desses dois companheiros, comprovadamente. 3 já migraram, sumiram do mundo, um italiano e 2 espanhóis, migraram, não conseguimos localizar, e não tem mais hoje nenhum dos vivos, dos que foram presos, dos 11 presos dentro da Volkswagen, que foram do processo do Lúcio, né? Tem uma senhora viva que ela pede muito cuidado, porque ela era muito jovenzinha na época, mas tudo isso está num processo que pode ser consultado por qualquer pessoa pode dirigir lá na Bela Sintra, ao Ministério Público Federal, do Dr. Pedro Machado, e pegar cópia disso. Ele faz questão de ceder toda a documentação, e nós também temos cópia da apresentação, se precisarem, toda essa documentação. São 600 páginas de documento sobre o caso Volkswagen. Você diria que a Volkswagen era o exemplo mais bem acabado desse processo de relação com o aparelho repressivo? Porque você tem um militar, um coronel, que é um oficial do Exército, dirigindo... Um oficial de alta patente. De alta patente, portanto, que tinha relações, tinha muito facilidade de comunicação com os órgãos de repressão. Então tem, por exemplo, o caso do Zé Miguel. O Zé Miguel nem trabalhou na Volkswagen São Bernardo, trabalhou aqui na Vila Carioca. A antiga Vemaga, a gente falava, que era a fábrica aqui da Vila Carioca, né? Ele já tinha saído da fábrica uns 10 meses e tem uma carta do Coronel Rude ao DOPS, dando o endereço pessoal da casa dele,
dizendo aqui tinha 4 esquerdistas incorrigíveis. Esse cara fica 2 anos e meio preso. 2 anos e meio preso. Não sei como rastrearam ele. Já tinha saído 10 meses da fábrica. Não foi nem presidente da fábrica. Está vivo. Do ponto de vista objetivo do incômodo que ele poderia ser dentro da fábrica, já tinha ultrapassado. Não sei por que aconteceu. Já é uma política de repressão, mas de retaliação. Ou talvez a repressão tivesse buscando ele, soube que trabalhou na Volkswagen, foi pedir informação, ele pegou e deu desse da casa e tal. Tá vivo o Zé Miguel ainda aí, tá vivo. Tá, agora aqui nas Perdizes, entendeu? Mas não foi daquela turma do Lúcio, que é o processo do PCB, que é outro processo. O Lúcio era um quadro importantíssimo operário do PCB. Esse companheiro aqui é o Henrique Plag, na verdade, né? Ele, o que está aqui, ó, sequestrado e torturado na Volks. É engraçado porque mesmo a família dele falou assim, não, ele não foi torturado, ele só apanhou na Volkswagen. A gente teve uma conversa. Dentro das dependências da Volkswagen. Sim, eles estacionaram a viatura embaixo da rampa ali, da sala de medição. Ele foi chamado, o nome de guerra dele era Conrado. 2 dias antes, o homólogo dele da segurança, que era um cargo importante, de confiança, ligou para ele e falou, sabe quem é o Conrado? Conrado era ele. Ele sabia que ia ser preso, em algum momento ia cair. Então, ele avisou a esposa, uma mulher fantástica, está viva lá em São José do Rio Preto, uma mulher maravilhosa, que era uma grande militante, é militante até hoje, seus 84 anos. Tem a filha Valéria lá, pessoas super queridas, não é a família de lutadores, porque o Plag ficou sumido até início de 2018, final de 2017. Achamos via Facebook, o Facebook da família, olha que loucura. Nós não sabíamos que ele estava vivo, nem o Lúcio sabia, porque o pessoal todo se dispersou. Aí ele estava na casa de saúde em Rio Preto, com um impacto bastante avançado, um pouquinho de Alzheimer, mas se vocês entrarem na internet e botar Isto é Dinheiro, Volks, vocês vão achar o filme dele, é maravilhoso. Um trabalho maravilhoso do Baldock, um grande repórter, foi lá em Rio Preto, entrevistou, tem um filmezinho aí no YouTube, se vocês quiserem ver. E o depoimento dele é devastador, ele ficou 4 meses preso, entendeu? E ele sabendo que ia ser preso, ligava para casa, e um dia foi lá o Geromelli, o diretor da Volkswagen, falou para a esposa dele, olha, o senhor teve que viajar a serviço. Ah, mas ele não deu nenhuma roupa. Ela sabia que estava sendo preso, né? E o cara ficou 4 meses desaparecido. Então, assim, eu atribuo, talvez um pouco de maldade da minha parte, a eficiência alemã, a organização dos documentos da Volkswagen, porque tudo tinha documento. É igualzinho você ler os relatos do Primo Levi sobre o campo de concentração. Os nazistas contavam o tal lote de judeus da Romênia deu tantos gramas de ouro do dente, deu tantos quilos de cabelo, tantos pares de sapato úteis, né? Eles tinham esse tipo de contabilidade nos campos, né? Aquela velha burocracia alemã. Contabilidade macabra, né? E eu acho que fizeram isso na Volkswagen. Agora é estranho que a documentação esteja no DOPS. Tudo está no DOPS. Tudo isso que eu falei aqui, nós não localizamos na Volkswagen. A Volkswagen não deu meia folha de documento para a gente. Tudo nós conseguimos, ou no SNI, em Brasília, no arquivo da BIM, que estava aberto na época para procurar, ou lá no Arquivo Nacional, ou aqui no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Que é um arquivo já histórico, não está mais sob o comando e controle da polícia. Então, por isso ficou mais fácil para... Não, mas vejam só, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é maravilhoso, preste atenção. Quando o Montoro ganhou aqui, em 82, o Zé Carlos Dias anunciou que ia fazer uma devassa no DOPS. O que eles fizeram? O Marim e o Maluf, o Marim era o vice, passou o cargo para o Montoro, o Maluf fugiu, né? Eles passaram aqui para a Polícia Federal. Esse arquivo só voltou para São Paulo em 93, todo desfigurado. Então, tudo isso que nós conseguimos de um arquivo que é desfigurado. Então, você entra nos processos, tem a página 2, a página 4, falta 6, 7, 8, 9, pula para 11, da 11 pula para 17. Mas mesmo assim você acha muito documento. Tudo isso nós localizamos nesse arquivo que é muito bem organizado. Mas muita coisa se perdeu porque ficou. Você tem que lembrar que o Tuma foi chefe da Polícia Federal e secretário da Receita Federal naquela época. E depois ele tinha sido delegado do DOPS também. Sim, ele foi. Ele é o cara que o Percival de Souza, no livro Autópsia do Medo, aponta que tinha uma luzinha, entre ele e o Fleury, que hora que podia entrar, que hora que podia entrar. Ele era o bonzinho e o Fleury o malzinho. E
para vocês aí que moram no Jardim, se alguém mora nos Jardins aí, fique sabendo. A doutora Elizabeth Sato, que foi a delegada dos Jardins, que só cuida de morte de gente importante, como o Fasano, que o cara se mata e ninguém vê notícia no outro dia, né? Essa era a famosa estagiária de ministério que o Percival de Souza fala. Ele não tem coragem de escrever o nome dela. Essa é uma mulher poderosa que subiu de estagiária lá da salinha do Tuma e do Fleury para ser uma delegada importante hoje no sistema paulista. Foi delegada-chefe há pouco tempo. Eu acho que no final do último governo ou nesse atual governo do Dória. Ela é uma mulher importante, Elizabeth Sato. Então é isso, gente. Essa gente prosperou assim. O Tuma, que depois foi senador, não sei o quê. Essa figura sinistra, que tem gente que acha que foi legal, porque deixou ver o enterro da mãe, né? Ele era o cara, era do filme clássico, sabe? Era o policial bonzinho. E me conta uma coisa, tem alguma outra empresa que seja paradigmática que nem a Volkswagen? Olha, é assim. Naturalmente já vimos que a eficiência é da empresa alemã. Não, mas veja só, a Volkswagen... Os americanos não... Não, peraí. A Volkswagen, aqui eu tenho uma lista do Vale do Paraíba. Vou falar algumas empresas que faziam um conselho comunitário de segurança, tá? Das transnacionais, Caterpillar, Sebrae, Embrap, Ericsson, que tem o nome, né? Fiel, Ford, General Motors, Johnson & Johnson, Kodak, National Philips, Rodia, que é francesa, né? E Volkswagen. Transnacionais, Confab, Avibras, Engesa, FMV, Mecânica Pesada, Tecelagem Paraíba, Vibasa, que era o Grupo Vilares, né? E 4 estatais, Cosip, Embraer, Petrobras e Telesp. Então, a Volkswagen, isso aqui é o Vale do Paraíba, né? A Volkswagen faz uma espécie assim de secretaria, seria a inteligência da coisa. Talvez pela experiência internacional. Você não pode esquecer que a Volkswagen veio para cá no meio dos anos 50. Em 57, nós localizamos um relatório muito folclórico, mas sério, que não cita o nome nem da empresa nem da pessoa. Diz assim, aquele nosso amigo que nos presta assessoria, isso é de 57, de 68, 69 o documento, que nos presta assessoria desde 57, aquele nosso amigo que foi herói da luta contra o Exército Vermelho, que foi oficial nazista, herói da luta contra o Exército Vermelho na Segunda Guerra. O que você está dizendo é que a Volkswagen pode eventualmente ter utilizado as subsidiárias para tirar de cena da Alemanha muita gente que foi... Tem um caso famoso do Stangl. Você sabe a história do Stangl? Não. O Stangl dirigiu o campo de Treblinka e Sobibor. Ele foi acusado da morte de 900 mil pessoas. 900 mil? Mil. E foi condenado por comprovadamente responsável por 400 mil. A acusação era de 900. O Stangl é preso aqui dentro da Volkswagen. Tem um livro aí sobre isso, do Estadão, né? Dos nazistas no Brasil. O Sucres, o Stangl, o Mengele, né, que acharam na praia e tal. Tem a historinha deles, tem mais um, que eu estou esquecendo o nome, mas o Sucres eu lembro, aquele dos pedalinhos lá na lagoa, o Stangl e o Mengele. Mas o Stangl é preso aqui. Uma coisa estranha, porque quando ele entrou na Volkswagen, ele era um dos 10 criminosos mais procurados no mundo. Então, como que essa pessoa entrou para trabalhar na Volkswagen? Ainda mais de ascendência alemã. Tudo bem. Curiosamente, a mulher dele é empregada da Mercedes, outra empresa alemã. Bom, também falava alemão, talvez seja uma explicação banal. Quando ele é preso, e ele é preso por quê? Porque o Simon Wiesenthal, que tem aquele centro... Esqueci o nome agora... que buscava esses caras... Sim, que tentava localizar os percebeu como localizou o Eichmann em Jerusalém, né? Em Buenos Aires, levou para Jerusalém, sequestraram e tal. Israel é bom nisso aí, né? Mas faz cagada também, veio no filme Munique, mataram gente errada também, né? Mas o Wiesenthal vem aqui, quando vão prender o Stangl, tem duas coisas curiosas.
Tem um delegado que chama Bom Cristiano, morreu também agora, que está no filme Cúmplices. Cúmplices é um filme. Entra aí, põe Cúmplices Volks, vai achar um filme espetacular. 47 minutos feito pela TV pública alemã. Ele aparece no filme, Bom Cristiano. E o Bom Cristiano, num depoimento para a Marina Amaral, da agência pública, fala para ela assim, olha, vocês não sabem nada. Eu nunca tive problema de conseguir coisas com o Amador Bueno. Amador Bueno. Do Bradesco. Fundador do Bradesco. Como ele também nunca teve problema de conseguir coisas comigo. Quando nós precisamos reformar a Polícia Federal, foi só dar um telefonema, desse nível. O Bom Cristiano fala. E ele conta para o José Casado em O Globo, matéria do Chico Inácio e do Zé Casado, no Globo, o seguinte: quando vai prender o Stangl, ele fala, depois dele, ele fala, o pessoal da Volkswagen fala para ele, desse jeito: porra, esse cara não é nosso, que merda que é essa? Vocês vão levar o cara? Ele fala, o Bom Cristiano, ele fala isso, tá? Ele fala, é Interpol, sinto muito, tem que levar, estou cumprindo ordem. O problema é de vocês se entendem, vocês que são alemão que se entendem aí. Então, assim, são muita prova. Essa menina tem uma matéria espetacular, essa Marina Amaral, porque ficou 15 horas entrevistando o Bom Cristiano, e no final ele falou para ela, olha, você precisa tomar cuidado, São Paulo é muito perigosa, você tem um filho, quer dizer, ela percebeu que o telefone dela, celular, no período que estava falando com ele, estava sendo o tempo todo monitorado, entendeu? Isso é esse estado que continua até hoje, essa gente está aí. Então o ressurgimento dessa gente aí, de baixa patente, está acobertada por essa quantidade de generais que estão no governo aí, não tenho nenhuma dúvida. A gente está sendo muito estreitamente vigiado, como diz o filme. Ora, provavelmente na Alemanha, porque tiveram que ser pragmáticos para a retomada do parque industrial, eles devem ter passado ao largo de muitas informações de pessoas que tiveram relação com o regime nazista, e entre 45 e 64, não dá nem 19 anos completo entre o fim da guerra e... Exatamente. Lembra que a Volkswagen veio para cá menos de 10 anos depois do fim da guerra. E se tornou a planta mais bem sucedida da Volkswagen no mundo, mais do que Wolfsburg. Ou seja, a ditadura de 64 entregou o resultado desejado por essas empresas que investiram no próprio golpe militar. Ou seja, diminuir drasticamente o peso dos salários no PIB, porque nós, em 64 era algo mais que 35%, né, de salários no peso, desceu para menos de 20% no auge a participação, né? A participação dos salários no o Montoro, que era bom falar isso, lembra? Foi o Montoro que eu conhecia esses dados, mas enfim, isso mostra que o regime autoritário conseguiu diminuir a renda que financiou salários no Brasil em benefício do resultado para as empresas. Só das automobilísticas. A Fiat também se tornou a unidade mais rentável da Fiat no mundo. Isso é uma matéria do Intercept, pesquisa em Turim, no Brasil, que já motivou um inquérito que está aberto também lá em Belo Horizonte, no Ministério Público Federal. Mas a Fiat é do período autoritário, hein? A Fiat vem em 74, eu acho, mas ganha o terreno, ganha tudo, e depois ela teve mais de 100 espiões dentro da fábrica. Matéria do Intercept maravilhosa. Mas não estou achando... Não, para chorar, não é para rir, mas assim, aí a eficiência alemã é muito maior do que a italiana. 100 espiões que o general devia fazer com 5 ou 6 alemães. Então, mas é interessante porque a documentação foi achada em Turim, pela lei italiana. Consegui pegar a documentação em Turim da vigilância aqui no Brasil, alegações com o DOPS em Minas Gerais. E a Fiat é uma empresa que até hoje é igual ao McDonald's, não é possível sindicalizar lá dentro. Os trabalhadores da Fiat em Minas Gerais se sindicalizam no sindicato sem passar pelo caixa da empresa. Se sindicalizar é demitido. Ou seja, a empresa não desconta da folha de pagamento. A empresa demite quem se sindicaliza. Eu não conhecia essa informação. Essa é uma informação... Pode, eu comprei lá de pertinho, pode confirmar, sempre foi. Tem poucos sócios. A Fiat já não é mais italiana, né? Já virou Chrysler, já virou não sei o quê. Com esse comportamento desde o começo,
estranho com E na última eleição, postura que ela tem dentro do território. Na penúltima eleição, quando o Betão era presidente do Sindicato de Metalúrgicos de Recife e Jaboatão, localizaram um documento assinado por ele, que perdeu a eleição, tá? Fazendo um acordo com a Fiat de não sindicalização. Companheiro nosso, presidente do Sindicato de Metalúrgicos de Recife, que perdeu a eleição. Qual que é o nome da... Betão, super conhecido na CUT. Uhum. Betão perdeu a eleição. Acharam na gaveta dele lá um documento dele assinado para não sindicalizar na Fiat. Ele, como presidente do sindicato, com a Fiat, para se instalar na fábrica de Goiânia. Como aqueles acordos que o México, o sindicalismo mexicano faz com as empresas. E ele perdeu a eleição, por sorte. Tem uma composição lá para tirar ele, lá está muito pouco. Aliás, apareceu recentemente na imprensa brasileira uma denúncia de que uma empresa teria feito um acordo antes de se instalar agora, até nós nos referimos isso no nosso capítulo, no nosso episódio número 2, que nós entrevistamos o Clemente, o Gans Lúcio, que é diretor técnico de ES, e ele também disse que ia investigar essa história, mas que um sindicato teria assinado, como aqueles acordos, contratos coletivos de gaveta que se faz. Mas esse é um documento que existe lá no Recife, só para você falar com o pessoal lá. Agora, nosso tempo já está encerrando, e eu acho que a entrevista está extremamente esclarecedora, eu acho que aqui todo mundo teve acesso a informações que não tinha ideia. Eu também não, apesar de ter estudado... Tem muito mais, viu? Mestrado em Ciência Política, História do comportamento das empresas nesse período, mas não com tanta riqueza de detalhes como você trouxe aqui. Eu diria, em que estágio está esse trabalho e o que é que, se alguém ainda está tocando essa investigação? Agora que nós vivemos a ameaça, o Paulo Guedes acabou de ameaçar outra vez o AI-5, tá certo? Quer dizer, o que nós devemos para trocar esse trabalho de pesquisa? Esse é um documento assinado pelas 10 centrais sindicais brasileiras. Aqui tem 3 cláusulas, 5, 6 e 7, que pedem reparação coletiva. Ou seja, as empresas têm que ressarcir o povo, o Estado brasileiro, para fazer memoriais, museus, programas educacionais, como foi os crimes de guerra em qualquer lugar do mundo. E os crimes deles são imprescritíveis porque eles fizeram graves violações de direitos. Não é simples violação de direitos humanos, que já não é simples. Chama-se graves violações. Então, você torturar, você permitir prisão em condições abjetas, você sequestrar. A Taurus, o secretário-geral dos Metalúrgicos de Porto Alegre, de 64, foi sequestrado dentro da Taurus, em Porto Alegre. Ele vai andando pelo Brasil, vai ter uma onda de prisões em Belém dos bancários. As pessoas não falam isso. Eu falei, mas como é que você não abre um processo por causa disso? Então, esse é o caderno de recomendações do GT dos Trabalhadores. Nós lançamos ele dia 10 de dezembro de 2014 aqui no Sindicato de Engenheiros. E depois, como nós não podemos ter acesso à cerimônia final de entrega do relatório lá no Palácio Planalto com a presidente Dilma, nós vamos na cerimônia no Conselho Federal da OAB, na L2, lá em Brasília, com muita gente. E fizemos um lançamento desse caderninho lá, de novo em Brasília, dia 14 de dezembro de 2014. E era presidente, ainda era o Lamarck, não? Não me lembro quem era, acho que era 14, né? Não me lembro. Mas quem conseguiu foi a doutora Rosa, e não sei mais quem, a doutora Rosa Cardoso, que é uma pessoa que eu até dedico tudo que eu puder dedicar desse trabalho a ela, porque foi uma grande orientadora. A doutora Rosa era uma menina que trabalhou aqui com o Belisário, também era novinho na época. O Belisário advogado? Sim. Que foi secretário? Trabalharam juntos, muito. O Belisário é uma pessoa espetacular. E como chama o Bandeira... Bandeira de Melo. Não o Iberê. Ela trabalhou lá, né? E esse outro acho que é mais constitucionalista, sei o que é o outro Bandeira de Melo. Estou falando do Iberê. E a doutora Rosa é uma pessoa tão querida que os presos lembram dela, companheiro nosso da oposição, Raimundinho, viu aquela mocinha andando lá magrinha, lá no pátio do Tiradentes, e ela perguntou para ele, quem que é seu advogado? Ele falou, não tenho não, porque é o peão, né? E ela arrumou advogado para ele. Então essas pessoas, a gente conhece, quem vem de boa índole e continua a vida inteira assim, né? Já tem uma certa idade agora, mas continua a mesma pessoa que sempre esteve junto com os trabalhadores aí. Sebastião Neto, eu agradeço imensamente a tua participação no nosso programa. Eu acho que tem muitas informações importantes. E talvez a gente volte a falar com você ou com alguém que você indique para retomar essas acompanhar discussões. O caso Docas e o Volkswagen. Sim, e tem o caso da Embraer também, que seria interessante, que é um capítulo específico, né, que é uma empresa estatal,
com os militares dentro dela desde o início, que deve ter muitos fatos aí para serem desvendados. Tá bem. Então eu agradeço o senhor, eu agradeço aqueles que nos acompanharam até agora e até a semana que vem.